Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Vacina Talks. Eu sou o Robson Amaral, sou membro do projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento e também da União Pro Vacina, do UP Vacina. Bom, para quem ainda não conhece, a ideia do Vacina Talks não é ser uma palestra apenas com especialistas, mas trazer convidados para que a gente possa bater um papo, discutir a respeito de alguns temas que estão nos holofotes das mídias recentemente, principalmente relacionados, obviamente, à vacinação contra a Covid-19. Claro, obviamente, eu não estou sozinho nesse projeto do Vacina Talks, tem muita gente também comigo, então todas essas meninas pesquisadoras, cientistas, me ajudam a cada quinta-feira, de 15 em 15 dias, a montar esse Vacina Talks para vocês, esse bate-papo. E hoje quem está comigo aqui é a Natália Pereira, nos bastidores. Bom, você não conhece, então, ainda a União Pro Vacina, Ela é uma iniciativa que foi organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, aqui da USP, em parceria com o Centro de Terapia Celular, o CTC, e o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID. E também alguns projetos de divulgação científica, como o Ilha do Conhecimento, o Video Academics e o Game Club da FE. No entanto, hoje, muitos outros projetos se juntaram a essa iniciativa, como o Pretty Much Science, Rede Análise Covid-19, Para Você Entender, blogs da Unicamp, Observatório Covid-19 e Hora de Vacinar. E o objetivo do UP Vacina, então, é isso, unir projetos de divulgação e instituições para a gente poder combater a desinformação a respeito das vacinas, em especial da vacina contra a Covid-19. E também, como eu disse para vocês, faço parte de um projeto de divulgação científica que é o Ilha do Conhecimento. Ele é um projeto totalmente gratuito que tem o objetivo de popularizar a ciência. A gente trabalha de uma maneira colaborativa, ou seja, convidando cientistas e pesquisadores a fazer materiais de divulgação científica para que nós possamos divulgar em nosso site e também nas redes sociais. Se você não conhece ainda o UP Vacina e não conhece o Ilha do Conhecimento, eu convido a todos vocês a acessarem os nossos portais, curtirem as nossas páginas e compartilhar também com seus amigos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, a introduçãozinha rápida aqui sobre o UP Vacina, sobre a iniciativa do Vacina Talks, e agora vamos então entrar nesse nosso tema da noite, chamar os nossos ilustres convidados, Bom, no mês passado, a gente está em maio, em abril, quase junho já, a Câmara dos Deputados aprovou a compra de vacinas pelo setor privado. Algumas regras foram propostas, são bem discutíveis, como essas empresas deveriam doar metade das doses compradas para o SUS, inicialmente, e também que essas empresas poderiam adquirir essas vacinas sem um registro da Anvisa ainda tendo sido aprovado. Só tendo um aval da OMS já seria suficiente para que essas empresas pudessem comprar essas vacinas. A medida, então, ela é defendida por alguns como uma solução para o problema de atraso na vacinação da população brasileira, mas ela causa muitas controvérsias. E no Vacina Talks de hoje, que tem o tema, então, a compra de vacina contra a Covid-19 pelo setor privado é a solução, nós vamos discutir quem realmente se favorece dessa decisão e quais as consequências, tanto no âmbito da saúde quanto social também. E além disso, no finalzinho, vamos falar um pouquinho sobre a quebra de patentes, um assunto que ganhou bem destaque recentemente nas últimas semanas na mídia. Minha primeira convidada, que eu tenho um grande prazer e honra de dar as boas-vindas e boa noite, é a professora Etel Maciel, enfermeira pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em enfermagem de saúde pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em saúde coletiva epidemiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também, com pós-doutorado em epidemiologia pela Johns Hopkins University. Atua hoje como professora na Universidade Federal do Espírito Santo, foi vice-reitora da Universidade Federal do Espírito Santo no período de 2013 a 2020, tendo sido eleita reitora para o quadriênio 2020-2024. Atualmente atua na presidência da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e tem desenvolvido muita atividade de divulgação científica, sendo atualmente colunista no jornal A Gazeta, comentarista na CBN Vitória e também bastante atuante na causa das mulheres na ciência. Boa noite, professora Etel. Boa noite, Robson. Prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. E o nosso segundo convidado da noite, que eu também tenho a honra e o grande prazer
agradecer por ter aceito também o nosso convite e estar aqui conosco, é o professor Thomas Vitor Conti. O Thomas é economista, mestre e doutor em economia pela Unicamp. Atualmente atua como professor, né, no INSPER e no Instituto de Direito Público, também atuando como consultor, pesquisador e cientista de dados. Né? É sócio e CEO da AED, Consultoria Empresarial, e tem gerenciado a página de Direito e Economia no Facebook, uma das maiores páginas dedicada à divulgação da análise econômica do direito no Brasil. Ele escreve também para o Estado da Arte, do jornal Estadão, e faz divulgação, bastante divulgação científica também, de maneira voluntária, escrevendo para o Universo Racionalista, o Grupo Infovit e também no seu site pessoal e redes sociais. Boa noite, seja bem-vindo, Thomas. Boa noite, Robson. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A vocês. Em nome do William e do Ocuvacina, a gente agradece muito. Bom, então, agora, voltando também a professora Etel aqui para a nossa tela, vamos começar esse nosso bate-papo de hoje, né? E é legal a gente começar, eu acho que a discutir a respeito das definições, né? O público entender o que quer dizer cada uma dessas palavras que tem sido falado muito nas mídias e nas reportagens que tratam sobre esse assunto. Né? Então, em março de 2010, em 10 de março, né, deste ano, o presidente da República sancionou algumas leis, né, a 14.124/2021 e a 14.125/2021, que, né, no âmbito dessa estratégia de imunização contra a Covid-19 no Brasil, entre outras coisas, aborda a possibilidade, né, de compras de vacina pelo setor privado. Mais ou menos em suma, essas leis vão estabelecer medidas, né, excepcionais relativas à aquisição dessas vacinas e de insumos, bem como algumas condições para aquisição e comercialização dessa vacina por pessoas jurídicas de direito privado. Thomas, vamos começar então a entender todos esses termos, né, que o pessoal tem falado bastante, às vezes tem gente que não consegue entender realmente o que é o que e o que é consequência do que, né? O que exatamente quer dizer que o setor privado pode comprar vacina? Quer dizer que esse setor ele vai vender vacina? Quer dizer que a vacina vai ser paga? Tem uma diferença entre comprar e distribuir? O que a gente pode entender sobre isso, né, do setor privado comprar vacina? Legal, Robson. Muito boa essa pergunta. Acho que esse é um dos pontos que tem sido mais confusos no debate sobre esse tema, porque as pessoas associam diretamente setor privado com cobrança. Mas o que acontece? Em um país como o Brasil, que tem um sistema de saúde que é misto, tem uma parte pública e uma parte privada, quando a gente fala setor privado, a gente está se referindo, pelo menos a princípio, em toda essa infraestrutura que agentes privados detêm, que pode ser infraestrutura e recursos para comprar vacinas, infraestrutura e recursos de equipe médica, enfermeiros para vacinar pessoas, para transportar isso pelo país. Esses recursos estão disponíveis. Quando a gente se refere a setor privado, a gente está se referindo a esses recursos que agentes privados detêm, e setor público a gente tem toda a infraestrutura do SUS, tem capacidade de distribuição também pelos governos estaduais, municipais, enfim. Então, não necessariamente o fato do setor privado poder comprar vacina significa que esses recursos privados que estão sendo usados para adquirir a vacina vão vender essa vacina para as pessoas, ou que eles necessariamente vai furar a fila. No caso, existe a discussão do contexto brasileiro, que está caminhando por aí. Não quer dizer que seja assim em termos de todas as possibilidades existentes. Um exemplo bem prático para a gente visualizar isso é o que a gente está assistindo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só tem a infraestrutura toda privada, mas quem faz as compras das vacinas é o governo, quem distribui é o setor privado, e não é porque é o setor privado que está distribuindo que ele está cobrando por essa vacina. O governo paga para o setor privado distribuir isso de graça, seguindo uma lista de prioridades públicas. Então, não encaixa exatamente nesses conceitos, tal como a gente está vendo aqui, é um pouco da conjuntura brasileira, mas é importante, se a gente quer debater os melhores caminhos para vacinação, a gente ter consciência de que são coisas diferentes. Perfeito. Professora Etel, você tem alguma coisa a comentar a respeito disso, dessa diferença? Né? Vamos falar assim, o que nós, leigos, acabamos, né, interpretando, né, sobre isso, né, de venda de vacina? Né?
Eu acho que esse exemplo do Thomas ele é muito interessante, porque ele usou como exemplo os Estados Unidos, que tem um contexto muito diferente, né? Os Estados Unidos não tem um sistema universal de saúde como o nosso. Nós temos 38 mil salas de vacinação. Não é um problema do Brasil depender dessa infraestrutura privada. Isso não é. A gente não depende disso para distribuir vacinas no Brasil. Nós temos capacidade para dar aí, administrar mais de 10 milhões de doses por dia, né? Então, assim, o que nos falta nesse momento são as doses. E aí, uma série que a gente vai discutir também ao longo aí desse encontro, né? Eu queria também já dizer que é um prazer estar aqui com o Thomas, dividir aqui esse momento, né? Igualmente. E agradecer a oportunidade de a gente estar junto. A gente se divulga várias coisas que um faz e o outro faz, mas ainda não tínhamos a oportunidade, né, de nos encontrar. Então, também um prazer estar aqui com o Thomas. E aí, só posicionar isso, que o Brasil tem uma estrutura, vamos dizer assim, antes dessa campanha da Covid-19, nós tínhamos o programa de imunização, né, reconhecido internacionalmente, o maior programa, um programa muito bem estruturado, que vem lá da década de 70, um programa que tem aí mais de 40 anos, né, que se estruturou ao longo desse período com estruturas muito sólidas, né, com 38 mil salas de vacinação, com toda uma organização muito bem construída ao longo desse período. Então, esse não é o nosso problema, né? E aí, por isso que quando essa lei ela chega, ela causa. Você usou a palavra controvérsia, Robson, eu diria assim, ela causou uma estranheza, porque a participação, né, do setor privado, ela existe, a gente tem outras vacinas que o setor privado, inclusive, comercializa no Brasil, né? Esse não também é o problema. O problema é o contexto, como o Thomas muito bem falou, que nós estamos num contexto de pandemia. Então, é só isso que eu queria falar agora no início, né? Contextualizar o momento que nós vivemos, o momento da excepcionalidade, né? Acho muito bem colocado o que vocês disseram, principalmente essa última parte, professora, até com relação à vacina da influenza, por exemplo, né, que está sendo aplicada hoje pelo SUS, né, nos grupos que são prioritários, mas ela também é vendida, né, no setor privado. Se você quiser comprar, você pode comprar, né? Não quer dizer que toda a vacinação, né? Eu acho que, e eu escutei bastante, né, muito de familiares, eu chamei até, falei, pessoas leigas, o que eu quis dizer, no sentido da gente não conhecer e não entender muitas vezes, né, de questões econômicas, esse receio e esse medo, que acho que vocês deixaram bem claro, que, não, agora então, para tomar a vacina da Covid eu vou ter que pagar. Não, né, não seria esse o ponto, né, dessas leis, né. É legal, acho que deixar realmente isso bem claro, né. E numa reportagem, né, do dia 15 de abril, trouxe a preocupação, né, de alguns cientistas com relação a essa compra de vacinas pelo setor privado, né. E até o médico José Medina, que é integrante do Centro de Contingência do Covid-19 de São Paulo, falou a respeito, né, da falta, até de uma possibilidade, na época, por exemplo, de uma falta de vacina para o grupo prioritário, né, do Plano Nacional de Imunização, caso, então, essas vendas, essa compra de vacina pelo setor privado acontecesse. Né? Aí, numa fala dele, ele até disse, né, essas empresas privadas começam a comprar esses imunizantes, como ainda estão em falta no mercado, naturalmente isso vai beneficiar quem tem mais poder econômico e emprego formal, né? E aí ele citou esse termo, né? Cria-se uma distorção social. Então eu queria, né, começando perguntando para a professora Etel, né, imaginando esse cenário acontecendo, então, né, com corporações comprando essa vacina, como será que ficaria a ordem de vacinação? Isso causaria uma mudança realmente na ordem, né, do que está acontecendo? Será que há uma possibilidade que haja um favorecimento de um grupo que vá ao contrário aos grupos prioritários colocados da OMS? O que será, né, que ele quis dizer, o que os cientistas querem dizer com essa desigualdade, né, que tanto a gente teme que pode acontecer? Então, primeiro, Robson, a gente precisa considerar isso, o contexto da pandemia, de um vírus novo, que nós estamos aprendendo aí, né, que estamos vendo que, inclusive, algumas coisas que a gente pensava, né,
pode ter imunidade coletiva, né, num vírus que tem muitas mutações, a gente já aprendeu que não tem como nós termos isso, então a gente vai ter escape do nosso sistema imunológico. Então, são muitas questões que nós estamos aprendendo aí no meio do caminho. Então, a gente precisa dizer isso. Outra coisa que eu acho importante a gente colocar, e aí vou dar um passinho atrás aqui para dizer isso, é que o desenvolvimento dessas vacinas e o desenvolvimento rápido, que a gente pode dizer assim, a tecnologia é antiga, né? A tecnologia de RNA tem mais de 20 anos, tecnologia de vetor viral já desde a epidemia de ebola. Então, assim, a gente já tem essas tecnologias, mas como desenvolvimento de vacina pronta para chegar no nosso braço, nós tivemos um investimento muito grande do setor público, de governos, de fundos de governos, para o desenvolvimento dessas vacinas. Excetuando aí a Pfizer, todas as outras que ela teve uma parte, né, pública e uma parte privada, mas todas as outras receberam fundos públicos muito importantes. E lá na negociação, né, quando isso começou, eu não sei se vocês se lembram, a gente até teve no dia que a OMS abriu, né, como se fosse um leilão, né, o primeira-ministra da Alemanha falando assim, não sei quantos milhões de euros, o da França, não sei quantos milhões de euros, então cada um quanto que ia colocar, né, para essas iniciativas do desenvolvimento da vacina. O Brasil não entrou, né, não contribuiu com nada, diga-se aí de passagem. Então, houve um acordo que as vendas durante a pandemia, as negociações, seriam feitas com governos. Não haveria negociação com o setor privado, porque nós sabemos que a vacina é uma estratégia coletiva, a gente precisa atingir muitas pessoas vacinadas para que a gente consiga diminuir a transmissão, né, consiga controlar efetivamente a pandemia, e a gente precisaria, então, de ter os governos fazendo, né, essa administração de vacinas. E nós estamos vendo, inclusive, né, governos ultraliberais que estão fazendo a vacina gratuita para a população, no entendimento que, para combater, a gente precisa ampliar a oferta. Então, só para a gente entender, assim, de entrada, né, o que foi colocado, o que está posto internacionalmente, inclusive. Então, não há que se discutir nesse momento a venda, né? Então, essa era uma grande discussão, porque se você coloca o acesso como poder de compra, né, para você ter acesso à vacina, você vai criando possibilidades da pandemia não ser controlada, do aparecimento de variantes. Essa também, só para finalizar aqui, essa também é uma grande preocupação agora, quando a gente vê são efeitos diferentes da mesma raiz, vamos dizer, do mesmo eixo. Nós estamos vendo agora o turismo de vacinas, né? O turismo de vacinas, que abre também uma grande questão ética, porque é ético os países ricos que têm essas vacinas fazerem o turismo delas, quando essas vacinas deveriam estar sendo distribuídas, né, para países que não têm acesso, não estão tendo pouquíssimo acesso à vacina e que vão poder, se continuar nessa pandemia, ter novas variantes aí que podem colocar em risco a estratégia global. Então, são muitas questões éticas que estão aí como pano de fundo, né, e que a gente também precisa falar. Esse caso da vacina é uma questão de direito, né, de direito à saúde. A gente faz uma priorização para receber a vacina baseada em 2 critérios principais: aqueles que mais adoecem e aqueles que mais morrem pela doença. Então, esses grupos prioritários, eles foram baseados numa análise epidemiológica, né, de quais seriam os grupos que mais adoeceriam e mais morreriam. E assim, nós começamos a vacinação no Brasil, com alguns erros, enfim, mas a definição é essa. E há uma grande preocupação de que uma mudança diferenciada no acesso possa colocar, né, à frente pessoas que não teriam, vamos dizer, em princípio, né, não teriam uma prioridade. Só lembrando que a ideia no Brasil, para atingir 70% da população vacinada, precisa vacinar todo mundo acima de 18 anos. Então, todos teriam que ser vacinados. A questão agora
é a ordem, como é que a gente chega, já que a vacinação está lenta. E o que nos falta não é dinheiro para comprar vacina, né? É um problema de dose, que nós recusamos, nós como governo brasileiro, né, recusamos a compra de muitas vacinas quanto podíamos comprar. E agora há uma escassez no mercado, né? Então, que vai ligar lá com a nossa discussão de patente, mas eu fico por aqui. Perfeito. Professor Thomas, até nesse âmbito, pensando agora em nível de nações e países, esses países, como a professora até citou, principalmente os Estados Unidos, por exemplo, né, se não me engano, o número é mais ou menos, eles têm, alguns estados, né, 3 vezes mais vacina que a população, né, já precisaria para ser imunizada. Vindo essa parte colocando o turismo da vacina e tudo mais. Para vocês, assim, economistas, vocês já têm um panorama, por exemplo, assim, de consequências que pós-Covid, do que isso pode causar, por exemplo, esses países que já têm um poder econômico grande, aumentar ainda mais essa disparidade com relação econômica, eles voltando mais rápido, fazendo isso, tem alguma projeção para isso? Então, na verdade, tem muitas questões econômicas complexas de fundo, né, sobre como que isso aconteceu, por que que isso está continuando. Então, é só um resumo em 20, 30 segundos da história, que é bem mais complexo. Mas nos Estados Unidos, quando o Trump estava buscando as negociações, falo Trump, o governo Trump, né? Estava buscando as negociações com os laboratórios, ele adotou uma estratégia bastante agressiva de negociação. Antes de fechar o acordo com qualquer laboratório farmacêutico, ele determinou a proibição da possibilidade de exportação de vacinas produzidas nos Estados Unidos e até de alguns insumos de vacinas. Por que ele fez isso? Numa estratégia de ganhar poder de barganha na negociação com os laboratórios. Então, se o laboratório que tem uma planta produtiva nos Estados Unidos não pode exportar, ele é forçado a só negociar com o governo americano. Então, eles conseguem, em teses, preços melhores e condições contratuais melhores. E possivelmente também conseguem reduzir o preço porque reduz a demanda potencial dessas vacinas. Então, eles negociaram um preço relativamente baixo, os Estados Unidos pagou uma parte disso adiantado como estratégia de negociação para também reduzir os preços. Em contrapartida a esses e outros fatores, né, a situação é mais complexa, os laboratórios pediram que se inserisse cláusulas contratuais que tudo bem, a gente vai vender só para vocês, a gente está proibido de exportar, mas se vocês estão comprando, vocês também não vão poder repassar e revender, o governo americano não vai poder ser cambista de vacina e revender isso para outros países depois, dado que a gente vai estar cumprindo esses preços mais baixos e cumprindo essas outras cláusulas contratuais. E essa é parte da origem que explica essa cláusula que os Estados Unidos não podem enviar para outros países as vacinas que eles têm. Eles se beneficiaram disso na hora de negociar os preços das vacinas e em outras cláusulas contratuais, e agora estão pagando o custo dessa cláusula que existe. A tensão que existe em torno dessa cláusula é que, evidentemente, é uma cláusula que a gente chama de ineficiente. Seria mais eficiente para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos, que essas vacinas fossem para outro lugar, inclusive se eles estiverem pensando em termos maximizar a segurança epidemiológica dos Estados Unidos, eles mandariam para o Canadá e para o México, são países vizinhos, o quanto antes eles forem vacinados, melhor para os Estados Unidos também, ou para outros países que eles recebem um maior fluxo de estrangeiros, né? Então, mesmo para os Estados Unidos, a situação é ineficiente. O dilema que a gente nem tem doando, em torno... Thomas, nem Como? doando doação. Nem doação. Né? Eles estão agora, o governo Biden já está há bastante tempo pressionando para que ele consiga doar. Eles conseguiram doar uma parte para a Índia, mas, salvo engano, a última vez que eu vi, eles estavam com quase 70 milhões de doses acumuladas em estoque, e semanalmente eles estão produzindo 10 milhões de doses a mais do que o país consome. Então, a tendência é que esse estoque cresça. Provavelmente, isso vai acabar sendo revisto em algum momento e com esses laboratórios tendo que ser indenizados de alguma forma por ruptura contratual. O dilema que está envolvido no caso desse tipo de cláusula contratual ou de outras, inclusive no caso da patente, é que uma preocupação global para esse tipo de riscos existenciais, até a Merkel destacou isso, é que
as decisões que a gente toma com uma pandemia dessa escala podem afetar qual vai ser a ação de agentes no futuro, tanto governos quanto o mercado, em uma próxima pandemia, eventualmente uma pandemia de um vírus mais grave. Então, se os governos sinalizarem demais que eles vão estar dispostos a romper tudo que eles escreverem no contrato ao primeiro sinal de que a coisa não está indo a favor deles, em uma próxima pandemia isso pode fazer com que empresas não tenham tanto interesse assim de sair correndo para resolver os problemas. Então, esse é um risco potencial, né, de incentivos de longo prazo que está em jogo nessas cláusulas. Certamente, a situação atual é ineficiente. A questão é qual a história disso, como que isso veio à cena. Perfeito. Saindo um pouco do âmbito econômico, né, voltando um pouquinho para o científico, vamos falar um pouquinho sobre alguma daquelas cláusulas, né, que eu falei que causam um certo desconforto, né, e controvérsia. Hoje no Brasil a gente tem circulando 3 vacinas aprovadas pela Anvisa, né, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, sendo que a Janssen está aprovada, né, para uso emergencial, né, se não me engano, e a Covaxin e a Sputnik V ainda não têm autorização. Como todos nós sabemos, né, então o SUS não pode usar vacina que não tenha sido aprovada pela Anvisa. Além de poder comprar, então, vacinas contra a Covid que tenham registro sanitário definidos, concedidos, né, pela Anvisa, essas empresas, né, traz a lei e associações, poderão adquirir também vacinas que têm autorização temporária para uso emergencial ou tem uma autorização excepcional só para importação e distribuição, né, não precisando ter o registro e autorização da Anvisa. Desde que tenha um aval de qualquer autoridade sanitária estrangeira, como a OMS, elas já poderiam, então, comercializar. Professor Etel, né, como cientista, essa atitude, ela soa como perigosa? Né? Então, entrar no Brasil vacinas sem o registro da Anvisa? Com certeza, Robson. A nossa agência de vigilância é a agência que garante a segurança daquele produto que nós estamos aqui, que vamos receber, né? No caso de algumas agências, e aí a gente precisa compreender que há uma diferença, e esse que é o grande problema. Nós temos um consórcio internacional de agências de vigilância, e nesse consórcio a Anvisa faz parte, e a Anvisa faz parte, inclusive, do órgão gestor, dessa Comissão Internacional de Agências de Vigilância. E elas seguem os mesmos critérios. É uma das premissas para você fazer parte desse consórcio, que você siga os critérios de qualidade. Aí tem vários critérios para como você avalia o medicamento, como você avalia uma vacina, quais as etapas que precisam ser cumpridas. E aí, então a Anvisa faz parte disso. Se essa vacina for aprovada na OMS, qualquer uma delas, significa que ela vai ser aprovada na Anvisa também, porque a OMS segue esse padrão do consórcio, que é a agência do FDA, a agência japonesa, a agência do Reino Unido, que agora é separado, a agência europeia, tem algumas outras aqui que eu não estou lembrando, mas a gente tem, então, esse consórcio. Essas agências, elas têm alguns critérios. Então, porque as pessoas falaram, mas a Sputnik V foi aprovada na Argentina, está sendo administrada, mas a Argentina não segue esses critérios. Então, são questões muito delicadas, diplomáticas, até é difícil a gente dizer, mas é isso. E aí, o que aconteceu? Quando a Anvisa avaliou a Sputnik V, a gente tinha um percentual, né, daqueles adenovírus replicantes, que era, se não me engano aqui, se eu não estou, minha memória não me engano, era 300 vezes maior do que o que era, do que o tolerado, porque você tem ali um percentual, né, um número, que você pode ter de adenovírus replicante. E esses dados, né, da Sputnik que foram enviados pelo próprio laboratório, isso aqui que é a questão, né? Tinha ali 300 vezes mais adenovírus replicante. Então, por exemplo, se alguém tomasse aquela vacina, pode ser que não tenha tido muitas vezes, mas a agência não pode aprovar se aquele critério, se a agência, né, a fabricante, não está cumprindo aquele critério. Então, foi basicamente por isso que não foi aprovado. Eu até esperava
que a Rússia ia resolver rapidamente esse único detalhe que faltava e ia enviar, porque a Anvisa pede outros testes para confirmar, né? Pede outras avaliações, então fazer, não é minha área específica, talvez o Robson possa explicar até melhor, mas assim, de como poderia ser reduzido esse adenovírus replicante e ser aprovado, então. Então, era isso que a gente dependia, né? Eu não sei por que está demorando muito, a Rússia não está enviando e a gente está com esse problema. Hoje eu até dei uma entrevista sobre isso, uma jornalista me perguntou, porque a Argentina apresentou um resultado agora, falando da efetividade da Sputnik, inclusive contra essa variante indiana, né? Variante que foi identificada lá na Índia, e com bons resultados. Então eu falei, vai ser ótimo, nós queremos mais vacinas, mas nós queremos vacinas que sejam aprovadas pela nossa agência regulatória e que passem por todos os critérios de segurança. Então, essa é a questão, né? Então, os mesmos critérios, né, pelos quais passaram os fabricantes da Coronavac, os fabricantes da AstraZeneca, passar os fabricantes da Sputnik V e os fabricantes da Covaxin, para que a gente garanta a segurança. E é muito importante depois também esse monitoramento que nós estamos fazendo, que a gente chama aí estudos de fase 4, né, pós-marketing, que são a gente avaliar, né, no mundo real como essas vacinas estão acontecendo, como foi o caso, por exemplo, da Anvisa ter solicitado a mudança da bula da AstraZeneca para incluir a questão que são casos raros, né, uma vacina segura, mas tivemos alguns casos de trombose que estão alguns em investigação ainda, mas que tem uma relação temporal, né? Então, a última vez que eu vi, que foi início de maio, nós tínhamos administrado mais de 4 milhões de doses da AstraZeneca e tinha 47 eventos pós-vacinais que estavam sendo investigados pela Anvisa. Então, esse monitoramento é muito importante, e o monitoramento dessas 47 pessoas fez com que a Anvisa mudasse a bula. A mudança da bula faz o quê? A mudança da bula alerta os profissionais de saúde e a população, né, que quem tem, por exemplo, uma doença tromboembólica não deve tomar essa vacina. Se você, por exemplo, está gestante agora, não deve tomar essa vacina, porque a própria gestação ela causa um problema de coagulação, né? Então, tudo isso fala da importância dessa nossa agência e que a gente precisa, nesse momento, respeitar os critérios para que a gente tenha segurança. E se tiver algum problema, né, o fabricante resolve para que a gente possa ter essa aprovação aqui no Brasil. Perfeito a sua fala, professora Etel, porque realmente é isso, né? A gente tem que colocar tanto a Anvisa quanto outros órgãos, né, regulatórios. Em primeiro lugar é a segurança, né? Em primeiro lugar é a segurança, e aí a gente, óbvio que olha, né, a eficácia, a efetividade junto, mas a segurança é um ponto primordial, e é por isso que, né, a Anvisa tomou essas decisões, né, que a senhora bem citou, né, que são muito importantes. Antes da gente ir para voltar um pouquinho e para o próximo tema, né, só queria lembrá-los que vocês podem fazer, quem está nos assistindo, podem fazer as suas perguntas aqui no chat, então, que mais para o final desse bate-papo, a gente vai exibi-las aqui, e nossos convidados poderão discutir, né, responder e comentar a respeito das dúvidas que vocês possam ter, ok? Então podem mandar as dúvidas de vocês aqui no chat, que no finalzinho a gente vai respondê-las, ou tentar respondê-las, né? E falando em tentar respondê-las, né, vamos lá, vamos para uma pergunta aqui que queria perguntar, né, primeiramente para o professor Thomas, e aí depois a professora Etel também, se tiver um palpite a respeito disso, de quem realmente... a quem interessa, né, a compra dessas vacinas. Por que eu pergunto isso? Né? Em 14 de maio, houve uma reportagem da Folha que ela traz a seguinte manchete, né? Grandes empresários brasileiros dizem que não querem comprar a vacina para funcionários. Uma das grandes, né, justificativas que havia com relação à compra dessa vacina pelo setor privado seria que eles queriam vacinar ali os funcionários deles para voltarem às atividades normais. Mas muitos desses empresários dizem que não. O argumento é que não faz sentido competir com o SUS na corrida por imunizantes. Essa opinião ela foi compartilhada por alguns empresários, como acionista e presidente do Conselho Administrativo da Ultrapar, que engloba, né, Possipiranga, Ultragás, Extrafarma, também acionista do Grupo Klabin e cofundador da Natura, entre outros, que são citados nessa reportagem.
Já alguns outros empresários, como o Luciano Heng e o Carlos Wieser, defendem a compra da vacina e justificam, então, trazem essa justificativa de imunizar os seus funcionários. Então, na opinião de vocês, né, qual seria essa real motivação que aqui no Brasil nós estamos tendo tão grande, né? Então, vem de governo, vem dos empresários, com relação à compra dessa vacina? É apenas realmente um desejo muito grande de... Perdão. Contratempos no home office. Na opinião de vocês, então, existe qual a real motivação, então, né, para defender a compra dessas vacinas? E seria apenas um desejo muito grande mesmo de vacinar os seus empregados e funcionários? O que vocês acham a respeito disso? Eu peço que o professor Thomas comece. Então, Robson, eu não vejo o projeto de lei que foi avançado no Brasil sobre esse tema com bons olhos. Por que não? Porque o Brasil tem histórico de longo prazo de colaboração entre setor público e setor privado na vacinação. Isso não é, em absoluto, nenhuma novidade no Brasil. Não só com esses exemplos da gente ter uma vacinação pública gratuita ocorrendo no SUS, simultaneamente a uma vacinação paga ocorrendo fora do SUS, como é o caso das vacinas para gripe, que não há limitação de oferta, como a professora Ethel bem colocou, né? Você não tem falta de vacina da gripe, é por isso que não é um problema acontecer esse tipo de coisa. Mas a gente tem a interação em moldes muito parecidos com o que acontece nos Estados Unidos, naquele exemplo que eu dei. Por exemplo, na vacinação da gripe, não é incomum, é algo comum no Brasil, você ter, por exemplo, farmácias ajudando a distribuir vacina para gripe e vacinando gratuitamente as pessoas. Farmácias, no geral, têm algum enfermeiro, eles têm uma estrutura que pode armazenar, né, a frio essas vacinas, não tem nenhum motivo especial porque eles não poderiam ajudar a vacinar e vacinam de graça. Isso é feito no Brasil, isso é feito praticamente todos os anos. O Brasil precisa necessariamente usar esses recursos, né, privados para vacinar, ajudar a vacinar de graça contra a gripe? Não. Mas prejudica? Não. Você está vacinando mais rápido, isso não é ruim, isso não está trazendo custos muito relevantes e vacinar mais rápido ajuda as pessoas a não ficarem doentes também mais rápido, se prevenirem mais rápido. Então, é algo que poderia ter sido feito, inclusive foi proposto, né? Clínicas, né, associação de clínicas de vacinação e associações também de hospitais tentaram entrar em contato com o governo para fazer esse tipo de parceria com o Ministério da Saúde, nessa linha de vacinar gratuitamente as pessoas e ajudar os esforços do SUS, né, porque, embora a gente esteja com uma limitação de vacinas, a gente pode ter, outros países têm esse problema, de você ter uma limitação de enfermeiros. O enfermeiro não consegue vacinar infinitas pessoas por hora, tem um limite. Se você tem muita gente precisando ser vacinada, você quer chegar em 4, 5, 10 milhões, como a professora Ethel colocou, você pode ter uma limitação de não ter gente suficiente. Então é interessante, você tem recursos que podem ser utilizados. O governo não demonstrou nenhum interesse, assim como não demonstrou, né, não respondeu a Pfizer, não respondeu essas buscas, não teve interesse nenhum nisso. A parte da compra de vacinas pelo setor privado é a mais estranha de todas, porque você só tem como ter uma relação de compra com alguém disposto a vender. Como a professora Ethel, né, lembrou a gente no começo, os laboratórios não estão vendendo para o setor privado na fase atual. Então, tanto faz se a gente tem uma lei que permite que o setor privado compre. O setor privado quer ajudar comprando, ótimo, mas não tem ninguém vendendo para eles, então não vai fazer diferença. Se até saiu umas notícias pouco tempo depois que foi aprovada essa última versão da lei, de que o Ministério, esse grupo de empresários estava pressionando por isso, envolvendo lá o Carlos Wieser e outras pessoas, eles estavam buscando o Ministério da Saúde para ajudar a negociar com os laboratórios. Então, quer dizer, não é uma compra privada no sentido forte, né, dos recursos privados estão indo lá comprar. É o governo intermediando algo e repassando isso para algumas empresas. Então, veja que essa vacinação privada, tal como ela apareceu no Brasil, não é nem o que o Brasil costumava fazer de buscar o apoio, né? Clínicas de vacinação, hospitais, farmácias para vacinar de graça, nem o que a gente está vendo outros países fazendo, como os Estados Unidos, de subsidiar essa oferta gratuita, seguindo as diretrizes e os critérios de prioridade de um plano que o governo
criou de vacinação é algo simplesmente de você colocar ali algumas empresas que não têm estrutura para fazer isso rápido, que não têm interesse em fazer isso, que não têm história de fazer isso, colocar a vacina na mão dessas empresas para, numa vã esperança de que vacinando os funcionários dela, elas vão poder se livrar de uma pandemia enquanto o resto do país agoniza. É meio que um projeto salve-se quem puder o mais rápido possível, pelo menos essa é a minha leitura, né, e isso usando o Ministério da Saúde para fazer essa intermediação. Então, eu não vejo isso como um plano muito inteligente, mesmo para usar recursos privados para vacinar, que é algo que, na verdade, eu não sou contra, pelo contrário, eu defendo, mas eu acho que a gente teria que usar os melhores recursos privados possíveis, que são justamente quem tem expertise em fazer isso, e a gente deveria fazer isso de graça. Por quê? Porque o problema não é o dinheiro, o problema é falta de vacina, o problema é vacinar o mais rápido possível, então coloca o SUS para vacinar o mais rápido possível, que o governo compre todas as vacinas e que se use recursos privados para vacinar de graça, seguindo o PNI. Eu acho que, mas só vai acelerar a vacinação do Brasil em 10%, em 20%. Tá ótimo, vai salvar vidas de muitas pessoas e o Brasil consegue pagar por isso. Eu acho que isso era algo que o Brasil podia ter feito, mas não é isso que está na mesa. Esses projetos de lei não estão propondo isso e nem chegando perto de propor isso. Professora, então tem alguma... Quer fazer algum comentário a respeito disso? Concordo totalmente com o Thomas, e assim, eu acho que a gente tem aí vou colocar assim, é um erro de origem, né? Porque assim, esse projeto, né, esse projeto de lei que vai fazer essa compra de uma vacina que não está disponível para compra, né? E que a gente está discutindo coisas que são a gente está perdendo tempo, né? O que, na verdade, a gente fica assim, chocada, eu fico chocada assim, de ver que esses empresários, esses mesmos empresários, eles deveriam ter pressionado o governo lá no ano passado para comprar vacinas, porque o nosso problema nunca foi dinheiro e o nosso problema nunca foi distribuição, né, e administração de vacina. Vamos colocar aí essa tríade. Nunca foi isso. Então, assim, o que nós estamos assistindo no Brasil é uma discussão inócua de algo que não leva a nada e que acrescenta zero, porque não tem sentido. São pessoas que não têm nenhuma, que não fazem, não distribuem vacina, não têm nenhuma experiência, e querem adiantar os seus funcionários. Deveria ter pressionado o governo para comprar vacina lá no ano passado, que hoje a gente não estaria do jeito que nós estamos. E vacinar apenas os trabalhadores dele não vai adiantar, gente. Nós estamos vendo que as variantes diminuem, sim, algumas, a efetividade, pelo menos, de algumas vacinas. Se a pessoa tiver tomado uma dose, a gente está vendo as publicações aí do Reino Unido no final de semana passado, né, já mostrando que para quem tomou uma dose da AstraZeneca e da Pfizer, porque o intervalo também é maior, vai pegar um transporte coletivo, vai se infectar, porque a efetividade vai cair lá para 30%, 40%. Então, tomou a segunda dose, já melhora bastante, mas não adianta a gente se salvar sozinho, é isso que a gente tem que entender, né? A gente está numa pandemia que, se surge uma variante que escape da vacina, não vai adiantar nada. Então, assim, ter vacinado os seus trabalhadores, apenas eles. E por isso essa é a grande preocupação da gente estar faltando vacina em vários locais do mundo, principalmente agora na Índia, com esse grande problema, né? Então, assim, a gente realmente, nós precisamos de pensar, né, de uma forma global. Nós estamos nessa pandemia, não adianta os países ricos ficarem se vacinando sozinhos e deixando os outros. Então, como o Thomas falou, a gente vai precisar de uma solução para essas vacinas que estão lá sobrando, porque não é ético, né, a gente ter vacinas sobrando em um lugar e pessoas morrendo sem vacinas em outro. Então, nem falo o nosso problema, porque o nosso problema não é dinheiro, né? O nosso problema foi, enfim, uma falta de negacionismo, enfim, não é o dinheiro, mas vários países o problema é sim dinheiro, então é algo bastante preocupante.
Então é isso. Puxando esse gancho, né, então, sobre a possível, né, solução para esse problema, tem se discutido muito o caso, então, das quebras de patente, né? Foi um holofote aí nas últimas semanas. Então, já no final de 2020, a Índia e a África do Sul, mais 110 países em desenvolvimento, sugeriram, né, à Organização Mundial do Comércio que as patentes relacionadas a medicamentos e vacinas contra a Covid-19 fossem, né, o que eles dizem, quebradas durante a pandemia. E ainda sem um desfecho, isso ganhou um pouco mais de fôlego esse ano, quando o governo dos Estados Unidos, né, que é tradicionalmente, né, contrário à flexibilização dessas regras de propriedade intelectual, acabou apoiando. E essas nações aí a produzir o imunizante a nível local. Né? E isso porque, atualmente, o que as reportagens trazem é que 90% das doses disponíveis no mundo foram, então, aplicadas, né, como vocês já citaram, em habitantes de países ricos ou renda média. O que é essa quebra? Né, para o pessoal entender que não entende muito bem de patente, mas o que seria essa quebra de patente? E, realmente, ela poderia vir ser uma solução contra essa desigualdade das vacinações? Já comentaram um pouquinho, mas gostaria que vocês explorassem um pouquinho melhor esse assunto. Quem começa? Pode ser você, Thomas. Tá. Então, primeiro, algumas questões de ordem a respeito de patentes. Na hora que a gente fala patentes, muita gente talvez não tenha tanta familiaridade com isso, né? Não tenha estudado economia de patentes, pensa que a patente é um direito de produzir e o conhecimento de produzir aquilo. Quando, na verdade, não é. A patente, ela assegura ao detentor, ao criador de uma tecnologia, ela assegura que essa pessoa pode ter algum tipo de controle sobre o uso daquela tecnologia e receber royalties, caso alguém use essa tecnologia também. Só. Então, por exemplo, se você quebra uma patente, por exemplo, de um satélite, vou dar um exemplo com outra coisa que não é vacina, só para facilitar, porque a vacina sempre gera, algo do momento, gera paixões. Mas vamos supor que quebrem as patentes de como que se produz todas as tecnologias embarcadas naquele robô o último robô que a NASA enviou para Marte. Tá, então não tem mais patente de nada disso. Ok, quando que sai o robô que vai para Marte do Brasil? Não vai sair, porque tanto faz que não tem patente sobre isso, você não sabe fazer isso. Você não tem as indústrias que fazem isso, você não tem os engenheiros para fazer isso, você não tem os instrumentos para avaliar se o seu foguete não vai explodir, se aquele robô vai resistir às condições de Marte, você não tem nada disso. Então, com as vacinas é a mesma coisa. Você tem patentes de vacinas, mas não quer dizer que, quebrando essas patentes, você vai saber como produz essas vacinas. E não é só produzir como se a produção acontecesse no vácuo. Depois que você produz, uma das partes mais difíceis, que é até o problema que a professora Ethel colocou da vacina da Sputnik, você tem que ter um controle de qualidade. Não adianta nada você conseguir produzir uma vacina de mRNA, mas você não tem alguma máquina X que só é produzida em um lugar do mundo, que é quem faz algum tipo de avaliação se aquela vacina está dentro dos critérios de qualidade, se as nanopartículas de gordura de fato estão com uma taxa de erro dentro do razoável que não vai afetar a vacina. Você vai produzir, mas vai ser uma vacina de péssima qualidade, que pode trazer outros tipos de problema. Então, esse conhecimento de como fazer é o que a gente chama de transferência tecnológica, que não tem a ver necessariamente com quebra de vacina, com quebra de patente de vacina. Então, você pode ter patentes de produção de vacina preservadas e transferir tecnologia. Por exemplo, está meio aberto, isso está meio confuso, mas aparentemente o acordo da Fiocruz para produzir a vacina da AstraZeneca envolve transferência de tecnologia. A Fiocruz vai aprender como fazer o IFA e o Brasil vai deixar de depender do IFA da vacina da AstraZeneca Oxford. E que eu saiba, esse acordo não envolveu quebrar patente. Então a tecnologia vai continuar sendo AstraZeneca Oxford, mas a Fiocruz vai saber fazer e ela vai poder fazer, porque o laboratório está de acordo. Então, não são coisas iguais. E você pode ter o oposto. Você pode quebrar a patente de uma vacina, o laboratório, tá bom, você quebrou a patente, te vira para produzir. Se vira.
Ah, não, mas eu quero ajuda, você não vai me pagar nada, por que eu vou te ajudar? Né? Então, são duas coisas diferentes. E uma estratégia para produzir vacinas o mais rápido possível envolve jogar de forma inteligente com esses direitos e pesar custos e benefícios. Quanto que você já tem uma estrutura inteira capaz de produzir uma vacina de vetor viral? Se sim, como é o caso da Índia, quebrar a patente pode reduzir algum custo significativo para você, ao ponto de valer a pena. Quebra a patente que eu me viro, eu consigo produzir isso aí sozinho, eu não preciso da ajuda de ninguém. Agora, se você não tem essas tecnologias e você quebra a vacina, talvez a patente da vacina, talvez você tenha quebrado uma ponte de negociação para que te transferissem essa tecnologia. Então, é um jogo muito mais tenso do que parece à primeira vista. Na minha opinião, e aqui é só uma opinião, que são todas coisas muito próximas do momento, isso que eu falei aqui é para explicar um pouco do que está por trás, né? Mas, na minha opinião, a melhor oportunidade que o Brasil teve, se ele quisesse fazer algo envolvendo quebra de patentes, para o Brasil ter patentes mais rápido, não seria para o Brasil produzir mais rápido, porque a tecnologia que a gente domina de produção nacional de vacinas, tirando, talvez, a Coronavac não vem do ovo, tirando da Butanvac agora, a gente não teria, mesmo quebrando patentes, a gente não conseguiria produzir uma dessas vacinas de Covid super rápido. Não ia fazer tanta diferença para nós. A grande diferença seria no meio do ano passado, se a gente tivesse apoiado a Índia, e aí tentado quebrar as patentes ali, e aí a Índia talvez recompensasse diplomaticamente o Brasil por ter ajudado ela nisso, porque ela vai se beneficiar, e aí ela exportaria mais vacinas para o Brasil, a gente conseguiria algum acordo para via Índia isso chegar aqui mais rápido. Eu acho que foi essa foi a janela de oportunidade que a gente teve para nessa pandemia, né, fazer algo com respeito a patentes e receber mais. Agora que a gente já perdeu essa oportunidade, a Índia não está conseguindo nem produzir vacina só para eles, pode quebrar a patente, pode não quebrar, isso dificilmente vai alterar a situação para essa pandemia. Perfeito. Eu também concordo com o Thomas, assim, acho que a gente agiu errado lá atrás, né, não apoiando. Acho que se a gente tivesse, naquele momento, acelerado a produção, né, naquele momento lá, porque quem efetivamente tem condições de produzir muito é Índia e China, né? O Thomas aí não falou da China, mas a China tem condições, né, de produzir. Se não me engano, a África do Sul também, tá? Eu acho que assim, os 3 países aí dos BRICS teriam essa condição de produção. Os outros não teriam muito, mas se eles conseguissem produzir, eles já produziriam em grande quantidade para suprir grande parte aí do mundo, né? A gente tem mais vacinas disponíveis. Então, acho que agora, nesse momento que nós estamos numa crise na Índia, com um adoecimento enorme, inclusive, né, perda de vidas, está uma crise sanitária muito grande. É tudo muito difícil, porque, inclusive, as pessoas, os trabalhadores estão morrendo, né? Então, até para você substituir essas pessoas é difícil, são pessoas muito triste a situação. Então, agora realmente é difícil. Eu defendo que a gente possa ainda, eu não sei, em termos assim, talvez Thomas saiba mais, né, em termos assim de planta base, o que essas fábricas, né, principalmente Índia e China, se a gente quebrasse agora, se ainda teria condições de ampliar, mas é difícil, né? Eu acho que, independente disso, essa discussão nesse momento ela é importante até para a gente pensar para as próximas pandemias, o que o Thomas falou. Numa situação de crise sanitária, como que nós vamos agir? É ético a gente manter essas patentes nesse momento? Ou, pelo menos durante esse momento, a gente quebra as patentes, amplia a produção? Porque agora também a gente não está falando só de vacinas, agora a gente está falando também dos medicamentos anticorpos monoclonais que estão aí, que são bastante caros, né, que podem ser utilizados para o tratamento. A gente já tem aprovação da Anvisa, mas não temos o medicamento aqui. Então, assim, não é só a vacina, né? Será que, como esses medicamentos também, grande parte, tem tecnologia na Índia, na China, como que a gente poderia
chegar esses medicamentos para os países mais pobres, para todo mundo. Então, essa é uma grande discussão também. Num momento de pandemia, como que a saúde não pode ser apenas lucro, né? Não pode ser a visão central. Então, é isso que eu acho que é a grande discussão desse momento. Perfeito. Muito obrigado mesmo por todas as colocações de vocês com relação a esses temas. Muito perfeito. Eu acho que isso conseguiu fazer com que as pessoas entendessem um pouco mais, né? Tudo o que está por trás, então, tanto dessa parte das agências, das empresas, né? Da compra privada, mas também com relação a patentes. Como comentei com vocês, né, no backstage, aí, talvez a gente possa até futuramente fazer um outro Vacina Talks para a gente poder discutir melhor mesmo, né, entendimento de patente, que eu acho que é um tema, né, realmente que muitas pessoas não dominam, não entendem o que ela pode trazer. Vamos então agora para alguns comentários, perguntas e comentários aqui que a gente tem no nosso chat, já indo aí para a finalização da nossa live. Então, Natália, se você puder já colocar a primeira pergunta, por favor. Então, na CPI e no Senado Federal, constantemente se fala sobre a produção de vacina por laboratórios veterinários. E é uma insistência tão grande que fica esquisito. Acho que tem mais uma parte, né? Tem algum lastro, em realidade, que aprovar laboratórios veterinários aceleraria essa vacinação? Vocês sabem se existe negociação sobre com a qual IFA vacina isso seria feito? Com que IFA vacina, né? Essa negociação está em cima? Sim, desconheço, sabe? A gente tem, sei que a gente tem produção, né? Mas não é assim tão simples, né? Eu desconheço, assim, vamos dizer, os passos técnicos, porque quando uma empresa, agora a gente está vendo aí a Fiocruz, que fez toda uma construção, tem toda uma aprovação da Anvisa, porque para você fazer essa produção da vacina em humanos, precisa cumprir vários critérios de qualidade. Então, assim, não é a mesma coisa, não é vamos ali, que a gente faz ali, e é a mesma coisa. Então, eu não saberia dizer, Robson, quais são as diferenças, mas eu acredito que não é tão simples assim, né? Dizer que você pode fazer. Nós vimos tudo que o Butantan teve que fazer, inclusive para produzir essa vacina, tudo que a Fiocruz já produzindo imunizantes antes, né? Hoje, 70% das nossas vacinas já vem do Butantan, as vacinas que estão no PNI. Então, já tinha aí todo uma expertise, um know-how para fazer isso. Mas teve que fazer várias adaptações também. Então, não é algo assim simples. Eu não saberia dizer, mas eu acho estranho. Essa é uma pergunta muito curiosa e eu tive essa curiosidade também e eu me desdobrei para tentar achar informações sobre isso internacionalmente, porque se é possível fazer esse tipo de conversão, eu imagino que chegaria notícias de vários outros países que estão fazendo algo do tipo. E você busca, mesmo buscando em inglês, você encontra notícias sobre o Brasil, de que o Brasil está pensando em fazer isso, o que não é muito bom sinal, né? Você busca em inglês e aparece algo do Brasil, quer dizer que assim, é algo realmente único, talvez esteja acontecendo aqui. Mas para não falar que eu não achei nada, eu achei um artigo de fevereiro de 2021 acho que saiu no British Medical Journal, salvo engano, que menciona, sem citar e sem dar mais detalhes, de que uma planta de vacinação, planta que produz vacinas para animais no Reino Unido, estaria sendo destinada para readaptação para produzir nacionalmente vacinas de mRNA. Uhum. Eu fiquei assim, eu não sei como que isso acontece e não tem nenhuma citação, mas saiu num periódico bom um comentário sobre isso. Então, talvez tenha um jeito, mas eu imagino que não seja algo muito trivial. E acho que além da gente não estar vendo notícias internacionais sobre isso, eu acho que um sinal vermelho também, que eu acho que acende sobre esse tema, é que a gente tem os maiores laboratórios do mundo de produção, não necessariamente os maiores, o maior lá é o Serum Institute da Índia, né, de produção de vacinas, mas outros grandes laboratórios do mundo, como Sanofi, GSK, eles não estão conseguindo produzir vacina. Os projetos de vacina deles estão atrasados e a possibilidade deles produzir essas vacinas feitas por outros laboratórios que
nem eram tão grandes assim quanto eles nessa área, né, e na indústria farmacêutica em geral, eles ainda não estão produzindo vacina. Então, assim, se as maiores empresas do mundo que têm know-how de vacina não estão conseguindo tão fácil converter, e não é porque falta dinheiro, né? Não é porque a patente está impedindo eles de produzir, porque esses laboratórios são tão grandes, eles poderiam pagar, né? Paga os royalties e faz um acordo e produz, mas nem eles estão conseguindo fazer isso tão rápido. Então, me parece que esse é mais um desses debates que, assim, a gente vai se perder nesse debate e dificilmente isso vai ter impacto no curto prazo. Né? Thomas, você lembra, Robson, também, aquela que a Johnson & Johnson, né, a Janssen, fez o acordo com a Merck, para a Merck produzir a vacina da Janssen, sim, e na primeira linha de produção, ou segunda, teve um problema de troca de imunizante, aí paralisou tudo. Então, assim, não é uma coisa simples, o controle de qualidade, ele é muito grande, por isso que eu acredito também que, assim, não é uma... A gente viu, mesmo aqueles com experiência aqui, né, como Butantan e Fiocruz, que também já produziam imunizante, teve que fazer toda uma adaptação, construção, mudar, né, passar pela vigilância. E esses laboratórios muito experientes, muito grandes, inclusive em produção, né, como a Merck, teve esse problema aí, porque o controle de qualidade falhou ali em algum ponto. Então, eu lembrei disso agora enquanto você estava falando para trazer aqui para a discussão. É verdade, acho que eles perderam 18 milhões de doses, se não me engano, alguma coisa assim que eu lembro, não foi pouca coisa não. Eu vou até aproveitar, eu vou complementar um pouquinho então da fala de vocês, né, até com essa outro comentário, pergunta, né, laboratórios veterinários então teriam segurança para manipular. Então, só complementando o que vocês já disseram, mas realmente é um pouco da parte da área que eu trabalhei, né, eu venho trabalhando de produção de biofármacos e já foi um projeto de pesquisa meu. Então, sim, né, realmente acho que os pontos que vocês levantaram corretíssimo com relação a isso. Acho que tem 2 pontos acho que principais, que são os desafios técnicos, né, que a gente pode dizer, e de regulamentação. O técnico, até respondendo então essa pergunta, tem segurança? Tem. Tem, porque a Ourofino, por exemplo, que é uma empresa aqui de agro, veterinário, que é aqui, sediado aqui em Ribeirão Preto, eles têm uma planta toda para tratamento, por exemplo, de vírus bovino, né, que estão nos bovinos, equinos, enfim, de tudo desses animais. Então, eles têm realmente plantas, por exemplo, seguras para manipular vírus. Poderia, por exemplo, um vírus, por exemplo, SARS-CoV, facilmente. Qual é o ponto? Né? O ponto realmente é essa transição de técnicas. Né? Muita coisa envolve uma produção vamos falar de um biofármaco, de uma vacina, quando a gente vai colocar para uso humano. Né? Você tem a eliminação, ele tem que ser o que a gente chama de xeno-free, né? Você não pode ter compostos animais ali envolvendo esse processo de produção, e às vezes no cultivo de uma célula, né, em algum processo ali, esse ponto ele é essencial, e quando você trata, né, de fármacos, ou então que são direcionados realmente para animais, que são focados em animais, esse crivo acaba sendo um pouco mais baixo, né? Você não precisa eliminar alguns componentes ali de todo o processo que você tem que eliminar quando você fala, então, realmente de um fármaco humano. E o regulatório, exatamente como a professora até colocou no final. Não que eles não tenham, né, todo o planejamento dos laboratórios e não sejam credenciados pelas agências responsáveis por isso para uso em animais, mas, obviamente, que as regras serão diferentes, então também teriam que passar, né, por todo um crivo de regulamentação da Anvisa. Né? Então, acho que é só para complementar mesmo um pouquinho da fala de vocês. Vamos para a próxima pergunta aqui. Já tem dados do impacto econômico do atraso da vacinação no Brasil? O professor Thomas vai começar a responder. Então, que eu saiba, ainda não foi feita nenhuma estimativa sobre isso, esse tipo de cálculo. É complicado até da gente ver ele sendo feito, porque esse tipo de cálculo ele é feito em economia usando técnicas de criação de cenário, né, de avaliação custo-benefício, né, que a gente chama. E, curiosamente, em economia, esse tipo de trabalho tem valor acadêmico muito pequeno, é muito difícil você publicar um trabalho sobre isso. O economista, no geral, está mais interessado em olhar os dados do passado e tentar fazer inferência, tentar entender o que aconteceu, quais foram as causas e efeitos, do que efetivamente realizar previsões. Você não tem publicações científicas voltadas, né, que permite alguém fazer uma carreira
com publicações desse tipo. Olha, nesse momento, em 2021, no Brasil, a gente estima tal coisa. Você pode tentar fazer, mas vai ser muito difícil publicar. Então, é muito raro alguém fazer. Quando faz, a pessoa normalmente não tenta publicar, fica como um estudo que ela solta para mídia ou solta em algum post de blog. Que eu saiba, ninguém fez essa estimativa ainda. Por outro lado, a gente tem um dado que eu acho que é interessante sobre isso e que talvez balize um pouco as nossas expectativas sobre esse tema, vindo não do Brasil, mas da Europa. O que a gente viu lá na Europa? Primeiro, em nenhum momento houve dúvidas na União Europeia de que eles conseguiriam vacinar todo mundo ainda esse ano. Depois que foi aprovadas as vacinas, com o tanto de doses que eles já tinham comprado, eles sabiam que esse ano todo mundo seria vacinado. Mas os Estados Unidos começou muito mais rápido que eles, em parte porque eles proibiram exportações e parte das coisas que teriam que ser vendidas para a União Europeia foram impedidas de sair para os Estados Unidos. Mas, enfim, os Estados Unidos começou a vacinar muito mais rápido e a Europa ficou para trás. Em fevereiro, a expectativa de crescimento da União Europeia, dos países da União Europeia, era de 3,5% para 2021. Em abril e maio, a velocidade principalmente em maio, a velocidade de vacinação nos países europeus aumentou muito, né? Ficou muito mais rápido. E aí foram feitas novas projeções com dados econômicos mais recentes, com essa vacinação mais rápida, para a previsão de crescimento de 2021. E ela mudou de 3,5% para 4,5%. Ou seja, 1 ponto percentual a mais de crescimento, e esse não é um efeito de, vamos conseguir vacinar todo mundo. Eles já sabiam que iam vacinar todo mundo. É uma questão de você fazer isso mais rápido, né? De acelerar a vacinação 1 ponto percentual a mais do PIB. Aí você fala, tanto faz, grande coisa, 1 ponto percentual do PIB. Isso que é o PIB da União Europeia, que são 15 trilhões de dólares. 1 ponto percentual a mais de crescimento sobre 15 trilhões de dólares, você tem 150 bilhões de dólares a mais de valor econômico sendo gerado, simplesmente porque você acelerou um pouco as expectativas de vacinação. Isso já paga todas as vacinas, paga os royalties de todas as patentes que você quiser. Impressionante. Enfim, isso, né? É um impacto muito grande. E a economia brasileira é enorme também. Em reais, né? Mas se você põe 1 ponto percentual do PIB brasileiro, se a gente imaginar que acelerar a vacinação pudesse causar isso, mas causaria muito mais, porque a gente não tem expectativa de terminar a vacinação esse ano, então provavelmente seria um número maior que isso. A gente está falando tranquilamente 70, 80 bilhões de reais, pelo menos, que é mais do que a gente gastou com todas as vacinas e sobra. Né? Isso sem contar a perda de vidas, porque a perda de vidas também é um prejuízo econômico imediato, né? Que é possível de ser valorado, tudo, e isso também é impacto econômico. Mão de obra qualificada, né, pessoas, você tem todo o impacto aí na economia, né? Exato, Fora a perda, que é uma coisa horrorosa, né? Não vamos nem falar. Não tinha essa ideia, é muita coisa, né? A gente tem na saúde mais o cálculo assim, né? Se a gente tivesse comprado aquelas vacinas, quantas vidas poderiam ser poupadas, né? Então é mais esse tipo de análise. Pois é, pegando o gancho já, a gente finaliza, então, né, essa parte dos comentários e perguntas com esse comentário do professor Rogério, né, lamentável, né, o Butantan tinha as vacinas e o governo não liberou por questões ideológicas, né, acho que encaixa muito bem com essa fase final, né, da professora. Então. Triste, né? É muito triste, exatamente, muito triste, a gente está colhendo as consequências agora, né, e o que a gente pode continuar fazendo aqui é isso, né? Algumas lives, algumas movimentações, divulgação, né, científica de informação e incentivando essa galera, então, aí vacinar, né? Quem pode se vacinar, quem, né, já tomou a primeira dose, por favor, né, compareçam para tomar a segunda dose, e quem também tá nos grupos, já que já estão sendo vacinados, que vocês se vacinem, porque isso é somente assim que a gente vai conseguir realmente, né, vencer tudo isso que a gente está passando nesse momento. Eu gostaria, então, novamente, agradecer muito pela presença de vocês. Acho que o grande, desde quando a gente começou o Vacina Talks, essa sempre foi a grande ideia de pessoas diferentes, especialistas diferentes. A gente não queria trazer só cientistas, né, biológicos, enfim, da área das ciências da vida, mas trazer cientistas da economia, né, economistas e pessoas também, então, de
de outras profissões, para poder discutir realmente assuntos como esse, que a gente pode permear ali, né, e ter várias opiniões. Novamente, muito obrigado, professora Etel e professor Thomas, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Robson, foi um prazer enorme. Professora Etel, foi um prazer, uma honra, e fico à disposição. Queria parabenizar vocês pelo trabalho de divulgação, tanto da União Pro Vacina, quanto você, professora Etel. E sou um fã do trabalho de vocês e seguimos juntos. Um prazer. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui e também dizer que estou aqui à disposição. Estava olhando aqui, né, mais de 2.000 pessoas que morreram hoje. Também quero terminar aqui me solidarizando com todas as famílias, né? Acho que todos nós, deixando aqui a nossa solidariedade. Infelizmente, estamos aí com poucas vacinas que poderiam, né, ter mudado esse cenário, mas, como o Robson falou, se for chamado, vai tomar vacina. Eu estou esperando a minha vez aqui, eu estou sabendo que vai ser semana que vem, eu estou ansiosa aqui. Os professores foram incluídos. Eu estava ali em 2 grupos, mas não tinha sido chamada em nenhum. Agora, esperando, parece que vai ser semana que vem. Então, estou bastante animada também. Então, excelente, um abraço. Obrigado a todos, muito obrigado novamente. Para vocês que estão nos assistindo também, muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora. E já fica o convite para a próxima live, para o próximo Vacina Talks, que vai ser daqui, então, 15 dias, e onde a gente vai dar uma pausa. Finalmente, desde o começo, né, desde janeiro, a gente está com Vacina Talks, sempre focando em vacina da Covid, a gente vai dar uma pausa em Covid, mas não em vacina. Então, esse ano, nós, há um marco, né, de 40 anos do descobrimento do HIV e também de todas as pesquisas relacionadas ao HIV que têm sido desenvolvidas até aqui. E essa data, né, marcada em junho, então por isso que o nosso primeiro Vacina Talk de junho, a gente vai discutir, vai falar sobre o HIV, vai falar sobre a história, né, tudo que a gente já conseguiu de avanços de pesquisa com relação a isso, e também, afinal, né, da vacina contra o HIV, que tem sido aí um alvo de muitos grupos de pesquisa, inclusive aqui no Brasil. Então é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo Vacina Talks. Convido todos vocês a assistirem, não percam. Uma boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite, abraço.